Boa tarde, senhoras e senhores que compõem o plenário Oswaldo Ventas. Hoje, dia 1º de agosto de 2018, peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com um versículo bíblico lido pela secretária Diana Noel. Boa tarde a todos. O livro é de Jó, é do Antigo Testamento, o capítulo é o 23, e os versículos é o 8 e o que segue. Eu procuro Deus. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece a cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei como ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço os mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Até aqui. Discussão da ata passada, da sessão anterior. Alguma coisa? Coloque em votação, então, a ata da sessão anterior. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Nada, presidente. Leitura do expediente recebido de diversos. Temos aqui algumas informações sobre os requerimentos que foi feito nessa casa, coisas particulares de cada vereador e fica à disposição de todos. Leitura do expediente expedido dos vereadores. Da mesma forma, são os ofícios que foram mandados, então, e também está à disposição de todos os vereadores. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento. Requerimento 45. Emento. Requer a mesa diretor, depois discutido pelo plenário, se aprovado for, que seja enviada correspondência para o Executivo Municipal via Secretaria de Administração, com o intuito de solicitar que o secretário Marcos Nadir Vieira compareça na próxima sessão plenária, dia 15 de agosto de 2018, quarta-feira, às 16 horas, na sede do Poder Legislativo, para prestar esclarecimento sobre os investimentos das emendas parlamentares destinadas à Secretaria de Saúde e Assistência Social do nosso município. O vereador Augusto Juliano Lisca, do PP, requer à mesa, depois de ouvido o plenário, que o senhor presidente determine o envio deste requerimento. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, considerando que na sessão plenária do dia 20 de junho foi apresentado o requerimento 35 de minha autoria, o qual solicita que a Secretaria de Saúde e Assistência Social, a Secretária de Saúde e Assistência Social, a senhora Simone Patrícia Lamel, compareça na sessão plenária do dia 4 de julho de 2018, às 16 horas, para prestar esclarecimento sobre os investimentos das emendas parlamentares. Porém, através do ofício 33, a Secretaria de Saúde e Assistência Social informou que não iria se fazer presente na sessão solicitada, pois naquele dia a mesma não teria informações corretas para repassar aos edis, já que no dia 4 de julho o representante da Municipal estaria indo a Brasília para obter informação sobre o cabimento dos investimentos direcionados ao nosso município. Além disso, a secretária ainda comunicou que todas as informações obtidas em Brasília serão repassadas para o Conselho de Saúde, sendo que nenhuma decisão será tomada sozinha e sem respaldo legal. Desta forma, acredito que seja importante que o senhor secretário de Administração se faça presente na próxima sessão plenária para trazer maiores informações referentes a esse assunto, que é de interesse de grande parte da comunidade de Vitor Greff. Maiores justificativas em plenário, Augusto Juliano Lisca, PP.
com a palavra o vereador Augusto Juliano. Bom, esse aqui todo mundo sabe, a respeito do requerimento que eu pedi dia 20 de junho. A secretária então não pôde me responder nesse dia, porque dia 4 de julho eu estaria indo a Brasília, mas teria 15 dias então para responder, mas infelizmente não teve como, acho, não sei como. Aconteceu isso, porque o requerimento não sei como chegou até ela, então, no caso. Mas gostaria então que fosse solicitado então ao senhor Marcos Nadir Vieira, que é o representante do prefeito em alguns casos, às vezes, que viesse até aqui, a nossa Câmara de Vereadores, e respondesse a esse requerimento, mais uma vez que estou enviando então ao Executivo, os pedidos que eu fiz aqui. Então, se ele não tem como se deslocar ou disponibilidade de vir, então pelo menos que respondesse dessa vez a esse requerimento. Como no primeiro não foi respondido aqui, que de alguma forma que ela não poderia vir, como está aqui, eu gostaria então que dessa vez fosse respondido o meu requerimento. Senão, eu vou fazer mais uma vez esse requerimento. Seria isso, presidente. Está em discussão então, vereadora Adriana. Vereador, só para contribuir, eu acho que quando um secretário é convocado, ele, não é que ele, se ele pode vir ou não, ele tem que vir. A convocação, quando passa pela mesa, é preciso vir, a menos que tenha um compromisso muito sério, como então teve a Simone, né? Mas se você convocar o Marcos, ele tem que vir, não é mandar resposta. É para contribuir. Está em discussão ainda? Mas eu creio que a senhora mesmo colocou, eu acho que assim, algumas vezes já aconteceu isso em várias formalidades, que já foi pedido para alguns secretários virem aqui nas Câmaras Verdes e não vieram, né? Então, assim, da mesma forma, a gente já passou por isso. Então, como eu me expressei agora, caso ele não tenha como vir alguma coisa, né, não pode se fazer presente, então, pelo menos que responda a esse requerimento. Seria isso. Está em discussão? Ninguém mais? Então, bota o requerimento 045 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Requerimento 46. Requer a mesa diretora, depois discutido pelo plenário, se aprovado for, que seja enviada correspondência para o Executivo Municipal, no sentido de que a mesa diretora solicite, em nome desta Casa de Leis, novamente ao Poder Público, seja enviado ao Poder Legislativo a relação nominal da dívida ativa de todos os munícipes, devedores referente ao ano de 2017, data de 31/12, e os que foram quitados no ano de 2018. Haja vista que essa relação não se encontra no portal da Transparência da Prefeitura Municipal. O vereador Márcio Pinto da Silva e Adriano Rodrigo Matti requerem a mesa, depois de ouvido o plenário, que o senhor presidente determine o envio dessa manifestação. Justificativa. Justifico o presente requerimento considerando que uma das premissas atenientes ao cargo de vereador é a de fiscalizar os atos e ações do Poder Executivo Municipal. E diante dessa consideração, se faz imperioso que o Executivo Municipal envie à Câmara de Vereadores essa relação, nome, serviço, tributo e valor, individuais, a fim de que se possa saber se a municipalidade vem buscando a cobrança dos devedores da dívida ativa, haja vista que hoje existe instrumento legal rápido e eficaz para esse tipo de cobrança, que são as CDAs. Conforme a resposta via ofício 227 do Executivo Municipal, no qual o mesmo informa aos vereadores que a relação está disponível no portal da Transparência e a mesma não se encontra disponível, entende-se ser necessário o encaminhamento dessa relação à Câmara de Vereadores no prazo de 5 dias, já que o prazo previsto na lei orgânica já foi ultrapassado. Faz-se necessário o cumprimento desse requerimento, pois, se o mesmo não for cumprido, que a mesa diretora entre com um mandado de segurança visando o cumprimento da LO. Quanto à relação aos nomes, serviços, tributos e valores individualizados que foi mencionado pelo Executivo Municipal no ofício, supra da impossibilidade no seu encaminhamento, por se tratar de particularidades e sigilos do cidadão, entende esta Casa de Leis
que o assunto é de caráter público e não terá nenhuma divulgação desses nomes, pois os mesmos são assunto de interesse e fiscalização interna desta Câmara de Vereadores. Maiores justificativas em plenário, vereador Adriano Rodrigo Marte e vereador Márcio Pinto da Silva. Está com a palavra o vereador Márcio. Nós estamos então entrando, eu e o vereador Adriano, com esse requerimento novamente, um pouco mais explicado, está bem explicado ali nas justificativas, porque a resposta que veio naquele requerimento anterior, que eu enviei, pedi para que fosse enviado ao Executivo, veio uma resposta que estaria no portal da transparência, e não consta os nomes no portal da transparência. E a outra, na mesma resposta, disseram que não poderiam enviar por motivos que não poderiam divulgar os nomes do pessoal que estava sendo cobrado as dívidas perante a Prefeitura. Eu entendo que nós, vereadores, nós temos não só o direito, como o dever de ver esses nomes, e nós não vamos sair aqui espalhando para o público quem que são os devedores do nosso município. Nós queremos averiguar ver se estão sendo cobrados, porque quando nós aprovamos aqui nessa casa a lei para cobrar esses via protesto, nós temos que ver se estão sendo cobrados. Então, mais uma vez, estamos entrando com esse requerimento. Eu me lembro que no tempo que o atual vice-prefeito era vereador, ele pediu para o prefeito Paulo e várias vezes foi solicitado a lista com o nome dos devedores naquele pleito em que o nosso amigo vereador Paulo era prefeito no nosso município. Eles forneceram. Eu não vejo que alguma coisa que possa impedir, a não ser que não querem mostrar, né? Que não querem mostrar quem que está devendo no nosso município. Então, temos mais uma vez pedindo aí, senão nós vamos entrar com mandado de segurança. Está em discussão o requerimento? Não? Requerimento 046, então eu coloco ele em votação. Quem estiver a favor permanece como está, caso contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Requerimento 47. Requer ainda a diretora que convoque com esteio no inciso 21 do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal o secretário municipal de administração para comparecimento na próxima sessão da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador Adriano Rodrigo Marte requer a mesa, depois de ouvido o plenário, que o senhor presidente determine o envio dessa manifestação. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo que seja determinado a mesa diretora da Câmara para que convoque com esteio no inciso 21 do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal o secretário municipal de administração para comparecimento pessoal na próxima sessão da Câmara Municipal de Vereadores para que se preste informações sobre o novo Código Tributário Municipal e os flagrantes aumentos nos tributos municipais, principalmente IPTU, ITBI, ISS fixo dos profissionais liberais, taxa de fiscalização e vistoria de estabelecimentos e funcionamento de atividades. Maiores justificativas em plenário, vereador Adriano Rodrigo Marte. Eu acho que tem um outro que todos foram feitos, né? Esse aqui? É a mesma coisa. É para ler também? Eu acho que apresenta esse aqui que está assinado por todos. Tá. Emenda. Requerem a mesa vereador, depois de ouvido ou plenário, se aprovado for, que o Executivo Municipal, Fiscalização e Fazenda, seja feito um estudo para a apresentação de novos cálculos dentro do novo Código Tributário, referente aos valores hoje cobrados do ISS fixo dos profissionais liberais, taxa de fiscalização e vistoria de estabelecimentos e funcionamento de atividades, com a apresentação de um novo plano de lei visando a revisão desses valores. Os vereadores Paulo Lopes Godoy, Márcio Pinto da Silva, Evaldir Vieira, Augusto Júnior Lisca, Adriano Marte, Adriana Neuhaus, Irno Lavo, Ademar Jacó e Márcio Rovre
Requer que a mesa diretora, depois de ouvido o plenário, que o senhor presidente determine o envio dessa manifestação. Justificativa. Esse requerimento tem por objetivo que seja feito um estudo visando a revisão dos atuais valores hoje cobrados pela municipalidade no que tange ao ICS fixo dos profissionais liberais, taxa de fiscalização e vistoria de estabelecimentos e funcionamento de atividades do novo Código Tributário Municipal e considerando os flagrantes aumentos dos tributos municipais e tendo em vista que tais valores não foram debatidos e nem demonstrados pelo secretário de Administração e Fazenda e pela empresa que elaborou esse código. Então, quem assinou foi os vereadores, presidente. Vereadores, eu vou colocar apenas esse requerimento 048, então, em discussão e votação, porque o conteúdo é o mesmo, não tem por que eu apresentar um sozinho e depois assinar junto com vocês, né? Então, coloque ele em discussão dos senhores. Paulo. Presidente, eu acho importante esse requerimento, ele está bem especificado, está bem completo, conhecimento de todos os vereadores, afinal todos assinaram, né? A polêmica que está acontecendo no nosso município em função dessas correções, a gente sabe de casos de correção de 470%, 490% e até mais do que isso, né? Envolve profissionais liberais, né? Todas as áreas, envolve também empresas prestadoras de serviços, empresários. Então, eu acho que no momento que nós debatemos, nas reuniões que nós tivemos aqui com a administração e com essa empresa que fez o novo Código Tributário, elaborou o novo Código Tributário, tem muita coisa que não foi repassado para nós naquele momento e acabou que nós aprovamos, né? Talvez até assumindo um pouco uma culpa não total sobre essa situação, mas eu acho que nós, como vereadores, temos que ter tido mais informações dessas correções que não foi repassado nem nos debates valores dessa monta, para nós convocar a administração e rever toda essa situação, porque tem verdadeiros absurdos ali que precisam ser corrigidos. Eu acho que todos os vereadores devem concordar comigo. Vereador Márcio. Nesse requerimento, presidente, eu fui procurado, então eu vou usar o nome da entidade pelo Banco do Brasil. O gerente do banco disse para mim que em torno de R$440 que eles pagaram ano passado, dobrou para duas parcelas de 219,53, dobrou para 4.800 duas parcelas. Dobrou não. Um aumento abusivo em torno de quase R$10.000. Ele disse assim, foi sincero em dizer que, sinceramente, eles pensam os chefões pensam em encerrar as atividades do Banco do Brasil. Se for continuado essa taxa, de repente eles vão ter que pagar, não sei como é que vai ficar, mas se continuar essa cobrança abusiva, o banco não tem interesse em pagar esse valor e pode até mudar de cidade. Eles, como são funcionários públicos, funcionários do banco, eles vão aonde o banco mandar. E para nós é muito ruim perder o Banco do Brasil. Eu digo que no momento da aprovação desse Código Tributário, foi vindo aqui, conversaram com nós e disseram que nós teríamos que aprovar até o dia 31 de dezembro, senão eles iam parar de dizer que os vereadores não eram a favor que eles cobrassem, botassem até essas cobranças via cartórios, tudo isso aí, estava tudo junto nesse Código Tributário. Claro, nós fomos e assinamos um cheque em branco e autorizamos então votamos por unânime nessa casa aqui, esse Código Tributário, vários itens aí sem os valores destinados, que hoje está vindo essas cobranças abusivas. Então eu acho que tem que se rever mesmo com o secretário. E uma pergunta para o senhor presidente, nesse outro requerimento ele está sendo convocado também? Não, é isso aqui. Se não, eu faço no pedido verbal a convocação. Não, eu vou fazer depois. Então tá, seria da minha parte isso aí. Mais alguém? Discussão? Não, eu só me preocupo também com esses valores que eu acho que é exorbitante e demais, e isso jamais passou pela Casa de Lei, que botaram em questão, na dúvida, quando apresentaram esse projeto do nosso. Jamais. Então eu fui procurado por duas empresas também,
E eles, porque nem o vereador Paulo falou, não aumentou, não dobrou, aumentou 400%, 500% de um ano para o outro. Isso para nós é um tiro no pé, né? E teve empresa que quando eles for lá, o secretário que vai vir aqui, que é o meu irmão, e eu vou falar para ele, que ele disse, ó, foi aprovado pelos vereadores. Isso eu vou cobrar dele, quando está aqui no meu Brasil, vou cobrar ele, porque ele falou, e trago esse cara, e uma pessoa séria que me falou isso. Uma cara da empresa, uma pessoa séria que me falou, não, fomos lá, reclamar, não. Os vereadores que aprovaram, você tem que cobrar. Então, eu acho que não tem como mudar, mas isso ele falou ainda. Eu acho que tem sim como rever, eu acho que nós temos que rever isso, fazer de um tudo, inclusive do Banco do Brasil, até me assustei agora o Banco do Brasil para nós, que é tá louco, vai virar uma cidade que já está virando latinha, né? Então vai sair também o Banco do Brasil daqui. Então acho que nós temos que começar a apertar sobre isso. Vereador Márcio Rocco. Eu sei da MUD, que teve aumento também, talvez estava defasado, mas o princípio da previsibilidade, né? Esse custo as empresas vão repassar, né? O profissional também vai ter que repassar. E isso vai aumentar para a sociedade, tem que ter equilíbrio. O Banco do Brasil, eu não sei qual que é o critério, que é essa taxa aí? Fiscalização. Eu não Fiscalização tenho, vistoriana. eu vou registrar que eu não tenho pena do banco, né? Porque eles também extorquem muita gente, né? Simplesmente, às vezes, debitam várias taxas das pessoas físicas e jurídicas, aumentam sem critério nenhum. Eu acho que eles não vão embora, né, Márcio, daqui. E eu acho que tem que ver o critério só que foi utilizado, essa taxa de fiscalização, né? Se é por distância, local, por faturamento, acho que não deve ser essa, né? Deve ser os critérios técnicos ali. E eu acho que realmente isso tem que ser revisto, né? Pode ser revisto e eu sou parceiro para nós insistir até que seja encontrado o equilíbrio dessa lei aí, para que não machuque também os empresários aí que querem pagar, né? Vereador Adriano. A discussão aqui não é o Banco do Brasil, e sim o projeto, mas quero dizer assim que eu defendo o Banco do Brasil porque sou agricultora e dependemos muito desse banco na cidade, sim. Esse banco, então eu não gostaria que ele fosse embora e não é esse o assunto, mas só em defesa do Banco do Brasil. Dizer assim, ó, que a gente, canso de dizer aqui, aos colegas de bancada, principalmente, de partido, a gente aprova muitas coisas sem saber direito o que é, e isso tem que acabar. A nossa culpa aqui nesse projeto é grande sim, Paulo. Nós erramos em votar sob a pressão. A pressão que nos foi imposta aqui no final do ano para aprovar esse projeto foi muito grande. E o Valdir dizia, eu não vou engolir mais nada goela abaixo, e tem razão, Valdir. Sempre esse costume de trazer as coisas em cima da hora e fazer o vereador se sentir culpado em votar o projeto. E nós erramos feio, sim. Erramos porque viu como deu problema esse projeto. Então, a nossa responsabilidade foi grande esse projeto, sim. E vamos parar de votar porque o prefeito, porque o executivo pediu. Vamos votar porque a gente tem certeza que tem que estar certo o projeto. Vamos estudar mais. E eu acho que isso também ajudou as comissões na segunda antes, né? Agora não tem comissão, não tem projeto, mas acho que ajudou bastante nós sentar e discutir com mais atenção os projetos, entender melhor o projeto. Porque aquele projeto era grande, veio em cima da hora e a pressão foi muito grande e tudo parecia maravilhoso. E nem sempre o que se diz é tão maravilhoso, né, Márcio? Então a prova é que a gente errou e isso não pode mais uma vez acontecer de novo, né, Valdir? Eu acho que tem que ser muito mais estudado o projeto, muito mais debatido quando é uma coisa tão séria para o município de Vitor Greff, o papel do município. Essa é a minha ideia e a minha fala de hoje. A nossa parte de culpa desse projeto, sim, muito grande, de todos nós, dos 9. Vereador Augusto. Mais uma vez, já todos falaram, né, mas a gente gosta de pegar um gancho também. Como o vereador Godoy disse, né, foi cobrado também, eu também fui cobrado em algumas coisas. Eu acho um absurdo, né, nessa ponto de vista. Até, inclusive, o meu pai, que tem táxi também, ano passado ele pagou R$120 de taxa de táxi e hoje está pagando 220, são 100% de aumento, mais ou menos. Eu acho um absurdo. Eu disse para ele, vá até ao executivo, ver com eles lá, né, tesouraria, o que pudesse resolver. Mas não vem ao caso, esse é um problema e como agora é
o pedido que está sendo feito aqui, né? Mas temos que rever mesmo, né? O Valdir tem razão, todos os demais têm razão também. Então, assim, a preocupação é grande, a cobrança é grande. Nós temos que fazer alguma coisa. Seria isso, presidente. Vereador Márcio Pinto. Não, só voltando no assunto, que se fecha ou não fecha, o gerente me procurou, tinha que colocar aqui na discussão do projeto, porque quando ele era gerente em Esmeralda, lá fecharam a agência, ele disse, quando ele era gerente, por cobranças abusivas. E ele disse que estão se negando a pagar, mas se fecha ou não fecha, para mim não interessa também. Concordo com a vereadora Adriana, que a senhora disse, sendo culpado. Só que foi pago uma empresa para desenvolver bem desenvolvido esse projeto e vir redondinho, com tudo certinho, dinheiro botado fora. Porque se vem todo ilegal, que nós temos que estar fazendo, consertando, nós tentando consertar, então eu vejo que um dinheiro totalmente desperdiçado com esse rapaz que criou esse código tributário. Então ele veio bem completo para nós. Claro, erro nosso. Tanto que nós lutamos por taxa, não existe taxa de ITBI, né? Não tinha taxa de nada. Depois, agora há poucos dias, veio um recálculo ainda das faces de quadro que ainda estava faltando, que veio para ser anexado junto, porque não tinha sido colocado. Então, bem completo, é culpa não só do rapaz, como do executivo também, porque não é os vereadores, como o vereador Valdir disse. Eu não escutei ninguém falar, mas se o vereador falou, porque alguém disse mesmo, falando, botando a culpa, vai estourar no nome de quem? No nosso. Eu dou os parabéns pelo Márcio, pelo menos não votou esse projeto, não tem tanta culpa que nem nós, né? Nós votamos no momento. Eu também não votei esse projeto. No momento que o vereador Márcio estava licenciado, foi outros que votaram, mas não importa, os vereadores votaram esse projeto e temos que consertar agora. Vereador Adriano. Só para concluir, presidente, é uma coisa muito estranha que acontece em Vitor Guilherme. Quando as coisas acontecem de forma legal e o projeto que a gente aprova aqui dá certo, ninguém comenta. Agora, quando dá um problema, a culpa sempre é do vereador. E enquanto nós não aprender isso, nós 9 juntos, a coisa não vai andar para frente. E por que eles fazem isso conosco? Vêm aqui e fazem votar em uma, 2 sessões um projeto tão grande e tem alguma coisa errada assim. No começo eu lembro muito bem que tinha aquela taxa de iluminação pública do interior que não poderia ser tirado do projeto. E nós votamos contra, eu e o Márcio, e conseguimos tirar. Então, a empresa que fez esse projeto também não era tão boa assim. A pessoa que apresentou aqui também não era tão boa assim. E nós somos culpados sim. E enquanto nós aprender que o Valdir tem razão em dizer que a gente não pode engolir as coisas agora abaixo, não vai mudar essas coisas aqui nas casas de leis. A gente tem que pegar o projeto com mais seriedade, estudar mais, senão não vai funcionar. Porque sempre a culpa é do vereador quando a coisa não vai para frente. Vamos aprovar o projeto? Se for bom, ninguém vai dar importância. Se tiver uma coisa errada, a culpa é nossa e não do executivo. Era isso, presidente. Vereador Ademar. Não, também acho que a gente está todo mundo falando a mesma coisa, mas eu acho que tem que também me manifestar, porque se for assinado pelos 9 vereadores, é sinal de que todos concordamos que não estão de acordo. Eu acho que dificilmente alguém vai numa casa, até nem reclamar, mas tipo para pedir uma explicação. Eu recebi uma visita do empresário pedindo maiores esclarecimentos. Eu falei exatamente o que a gente fez aqui, a gente aprovou, mas ninguém discutiu esses índices, a gente não sabe bem com que parâmetro então aconteceu o cálculo. Não vou discutir as outras coisas, mas um cálculo de 400 para 4 mil é um aumento muito elevado, né? Independente para quem seja, né? Então, acho que é nesse sentido que a discussão vai ser importante, que então, os empresários, o pessoal está esperando de nós ser culpados ou não, né? Que a gente dê uma resposta, então agora é isso que nós estamos procurando. Então, com esse requerimento, procurar a gente esclarecer um pouco melhor isso e, de certa forma, se possível for, refazer esses cálculos que estão um pouco difíceis de compreender. Vereador Paulo. Para concluir, presidente, a situação, né, como o vereador Jacó colocou, a gente todos estão reforçando dessa maneira a importância de mexer nesse projeto, porque eu concordo com algumas colocações aqui, nós colocou o banco, eu também não tenho pena de banco, mas eu não quero que o Banco do Brasil saia do meu município, né?
Concordo com a vereadora dele, realmente nós fizemos culpa e o executivo usa dessa malandragem, né, de jogar o projeto em cima da hora e tudo mais. E o que está acontecendo, né, presidente, que nós temos que considerar, o nosso município está passando por dificuldade. E o executivo tem que se alertar para isso também. Se nós começarmos a pensar, nós temos muitas salas comerciais abandonadas, fechadas, sem utilização. Nós temos empresas que atuam em duas áreas, que fechou uma área para só atuar na outra, sinal que também está produzindo menos. Então, assim, o Márcio é empresário, tem outros empresários aqui, eu também não deixo de ser empresário, como prestador de serviço, e todos os agricultores também são empresários. A dificuldade existe, é real, eu acho que o município tem que cuidar muito essa questão de fazer mudar de uma forma tão abrupta o Código Tributário em termos de valores, que isso vai onerar demais, vai atrapalhar, vai trazer consequências, talvez até com perda de emprego, fechamento até futuro de alguma empresa em função de taxas tão elevadas. Isso, mais alguém? Coloca o requerimento, então, 048 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Voltamos, então, presidente, ao 47. Isso. Que diz o seguinte: requer ainda a mesa diretora que convoque, com esteio no inciso 21 do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, o secretário municipal de administração para comparecimento na próxima sessão da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador infrafirmado, Adriano Rodrigo Matti, requer à mesa, depois de ouvido o plenário, que o senhor presidente determine o envio dessa manifestação. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo que seja determinado a mesa diretora da Câmara para que convoque, com esteio no inciso 21 do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, o secretário municipal de administração para comparecimento pessoal na próxima sessão da Câmara Municipal de Vereadores, para que preste informações sobre o novo Código Tributário Municipal e os flagrantes aumentos nos tributos municipais, principalmente IPTU, ITBI, ISS fixo dos profissionais liberais, taxa de fiscalização e vistoria de estabelecimentos e funcionamento de atividades. Maiores justificativas em plenário, vereador Leandro Rodrigo Matti, do PDT. Muito bem, peço ao vice-presidente, Bruno Ademar Jacó, tome assento à cadeira do presidente para poder fazer a explicação. Muito bem, senhores, a diferença do requerimento anterior é a convocação, não é? Só para também complementar com o assunto anterior, também foi procurado e levado esse assunto aí, que ficou bastante relevante. Então aí, como também veio aos meus ouvidos que a culpa era dos vereadores, me preocupei, e o que a Câmara pode fazer é abrir uma nova discussão com o secretário e também estender o convite às pessoas que quiserem se fazer presente, principalmente ao comércio. Uma preocupação que também me surgiu foi a que o Paulo levantou, né? O comércio não tem incentivo nenhum, e aí um reajuste grande, como está sendo feito, se torna quase que inviável, né, o trabalho no nosso município. Então, tem que ser, com certeza que esse reajuste deveria já ter sido feito bem antes, né, porque já passam uns quantos anos sem reajuste, mas não numa proporção tão grande, né. Então, por isso, o que a gente pode fazer aqui hoje é convocar o secretário, então, para que na próxima sessão, no dia 15, ele possa ocupar a tribuna e que seja parteado, então, pelos vereadores com as dúvidas que a população queira tirar, né? Vereadora Adriana. Era essa a minha dúvida, se até podia fazer perguntas ao Marcos ou não, né? E outra coisa, não seria também legal, importante que viesse a pessoa da empresa que fez o projeto, o advogado, não lembro o nome dele, Pablo, acho, né? Pablo. A convocação vai ser pro secretário, né? Vou permitir, então, que seja parteado sobre
especificamente o assunto que está sendo levado, né? Eu vejo em muitas explicações de alguns requerimentos que se foge muito do assunto, então nessa situação, e até eu vou falar depois, que vai ser mudado também a partir das próximas sessões, né? O vereador Márcio, pela ordem. Nesse mesmo assunto, dá para citar mais um que me procurou, que é o Romulo Negri, por cobranças, né? Que ele disse que não é toque, é bem inferior. Ele disse, claro, que concorda que tem que ter aumentos, né? Mas não... Ele me procurou e ia se inscrever hoje aqui na tribuna, mas por trabalhar na firma não pôde se inscrever. Uma pergunta que eu posso, presidente, posso fazer para o vereador Adriano, depois se o senhor autoriza ele responder, vai ser aparteado sobre o Código Tributário. Todos os assuntos referentes que foram descritos no Código Tributário, nós podemos perguntar, inclusive em ITBI, IPTU e todos esses assuntos, ou somente essas taxas aqui? Eu vou ler aqui, vereador. Para que preste informações sobre o novo Código Tributário Municipal e os flagrantes aumentos dos tributos municipais, principalmente IPTU, ITBI, ISS fixos dos profissionais liberais, taxa de fiscalização e vistoria, estabelecimentos e funcionamento das atividades. Vereador Paulo. Eu ia colocar da mesma forma que a vereadora Adriana, eu acho fundamental, não tem como colocar ali a convocação da empresa, porém eu acho que como forma de sugestão, quando for convocado o secretário Marcos Vieira, a sugestão de que o Pablo venha e compareça, porque é ele que vai dar as explicações maiores também, se eventualmente houver a parte dele também, dentro da finalidade, até porque essa empresa ganhou um bom dinheiro, né, do nosso município para fazer o novo Código Tributário. Acho que não se negaria a comparecer aqui num momento desse, por exemplo, quem sabe a convocação para o secretário, é lógico porque é oficial, com a sugestão de que o Pablo esteja junto, né? Vereador Márcio. Não, eu vou fazer um pedido verbal depois, mas para emendar esse requerimento. Eu não sei quem o secretário vai trazer, né? Mas ele tem que se defender, né? Se ele achar pertinente trazer o pessoal do tributário, jurídico, fica perto dele, né? Mas se pudesse emendar, Adriano, nós teríamos que ir pela técnica pegar um caso do banco, 2017, como é que era a lei, o cálculo na técnica? 2018, aí nós vamos entender por que aumentou. Porque é fácil ir lá e dizer, a Câmara de Vereadores aprovou o código, mas quando veio o código não tinha o cálculo como que ia ser feito e não tem como o vereador pegar um por um para fazer, né? O técnico é o tributário lá. E aconteceu comigo, o meu caso da taxa aumentou 1.750%. Aí tu chega lá, está no código. Não, eu sei que está no código, então me explique. Então eu vou emendar, depois no pedido verbal, o seu requerimento, para que faça na técnica o cálculo 2017 e o cálculo 2018 e mostre na lei o que aumentou. Né? Que é isso que a gente quer saber, o porquê, onde que aumentou. Né? Acho que é isso que o pessoal quer saber. Né? Exatamente. Mais alguém gostaria? Eu acho sim, como as sugestões também foram o Pablo, né? Fica a critério dele, né, Márcio, de quem vai trazer junto, só que quem responde é o secretário. Após a sessão, se aí o Pablo quiser e, né, mais alguém queira contribuir com esse assunto, tranquilo, né? Mas na tribuna vereadores, não adianta de repente alguém mais querer usar a palavra nessa situação. Seria isso. Bem, vamos então colocar em votação o requerimento 047. Quem está de acordo permanece como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedir então ao presidente. Então seguimos então ao espaço reservado aos pedidos verbais. Valdir?
Não tenho nada. Não. Vereador Márcio Lins. Eu tenho, presidente, dois pedidos para a Secretaria de Obras. Empedramento, que é na estrada geral, então, que vai do senhor Alvori Roberto Charlau até o Romeu Rochones, ali onde foi mexido na estrada, está dando muito barro, complicado de passar ali. É de frente à antiga propriedade dos Narcisos. Outro empedramento em alguns pontos que vai do pavilhão da comunidade Santa Augusta, em São José do Umbu, até a propriedade do senhor Antoninho Rodrigues da Silva, senhor Antônio Ercílio Rodrigues da Silva. Lá tem uns pontos já que está atolando também, que precisaria ali. E um outro pedido em relação à Secretaria da Agricultura. O senhor Armírio de Souza, ele pediu faz mais de um mês que fosse feito o trator e a Bob foi lá para fazer um serviço para ele, e ele disse que está esperando e nada do trator e gobear, então que fosse refeito esse pedido, então, via Secretaria de Agricultura, e que fosse fazer o serviço, porque agora no inverno é hora de fazer umas partezinhas de baixada lá, e quando vê chove mais não vai entrar mais o trator. Seria isso. Vereador Paulo. Eu gostaria de fazer um único pedido, presidente, de empedramento na propriedade do Sérgio Von Miller e lá dos Lomos, em linha Jacuí, porque estão com enorme dificuldade e os caminhões não estão conseguindo mais chegar para recolher o leite. Inclusive, estão colocando o leite fora, uma situação terrível, como todos vocês têm conhecimento. Então, o empedramento dos acessos e dos pátios em frente ao local onde recolhe leite, nessas duas propriedades. Vereador Augusto. Gostaria que fosse feita a iluminação pública ali em frente ao galpão do Nelson Quero, na Avenida Luiz Wenck, e que venha a resposta do pedido que eu fiz, do requerimento, a respeito da iluminação pública do cemitério católico de Teveto, que até agora não veio a resposta. Seria isso, então. Vereador Lirma. Também teria um pedido lá da iluminação pública que foi pedido, já foi feito tinha feito um projeto, né? Uma requisição, né? E até agora não foi feito. O Gilmar me prometeu aquela vez que, assim como o Chico estava doente, ia ficar bom e ele ia lá arrumar, né? Mas isso já passou meio ano, não sei se o homem está doente ainda, né? De repente era uma outra pessoa que está doente ainda, né? Que se fosse feito, no sábado de noite nós tínhamos jogo de bolão lá, até é feio, né? A pessoa tem que entrar no escuro para dentro. Desde aquela vez que foi feita a sessão lá, já tinha pedido e ia 2 postos lá que precisava ser feito. Mais alguém quer o espaço pessoal? Não? Vereador Ademar. Intervalo, Márcio Rocha. Eu quero fazer um pedido para a Prefeitura realizar a arborização da rua 17 de março do lado do ginásio, que os moradores procuraram, foi retirado as árvores. Então está na época, aproveitar a oportunidade e fazer essa arborização. E o segundo pedido para a Secretaria da Fazenda, para a parte contábil, que faça um memorial de cálculo, indiferente de qual empresa seja, com o código de 2017, com a cobrança do IPTU e da taxa de fiscalização, e o mesmo memorial de cálculo para 2018, para a gente estudar isso aí junto com o Marcos Pena Cecília. Era isso. Vereadora Adriana. Bem, eu gostaria que fosse enviado para as obras um pedido de empedramento em alguns pontos da estrada que liga da linha Guedes, da ponte, até na BR-386. Porque ali nos URI vão trocar a ponte daqui a uns dias e a faixinha, como se diz ali na população, está bem ruim. Ali perto do seu Mário Schneider tem umas pedras que estão para fora, assim, bem perigoso furar os pneus. Então ali eu não sei, pouca experiência com essa área, mas acho que tem que ficar uma brita por cima para tampar aquelas pedras maiores, né? E em alguns lugares colocar pedra cascalho. Também gostaria de pedir para a agricultura um ofício
pedindo um fechamento de vala no meu vizinho, no Renato Aman, no Faxinal. Eu já pedi isso outras vezes aqui. Ele é um pequeno agricultor, ele tem uma pequena chácara ali que é do seu Albano Knick, e tem uma vala que desce no meio da lavoura dele. Então ele quer fechar aquela vala, né? Então eu acho que bem justo seria que fechasse aquela vala, já que ele é um pequeno agricultor, é novo no município, está tentando agregar valor à propriedade, e é uma vala que atravessa a lavourinha dele. Então, para ele conseguir emendar as pastagens dele ali, o pequeno potreiro que ele tem, seria interessante que fosse feito esse trabalho. É um trabalho difícil, porque é uma valeta, uma vala funda, né? Não tenho ideia como que vai ser fechado aquilo ali, mas eu queria que fosse estudado um jeito de fazer aquilo ali, então, para o seu Renato Aman. Mais uma vez, eu quero pedir também a estrada que dá acesso ao Valdenor del Vale. Desde lá da ponta do Barro Preto até no Valdenor. Está uma vergonha. Já pedi, eu acho que 4 vezes nessa casa, até quero pedir para meus colegas de bancada, de repente, vocês conversarem com o prefeito, porque na última sessão, até um pedido que eu fiz, me veio a resposta que foi feita, porque o Jacó pediu. Então eu gostaria que o Jacó ou o Márcio pedisse esse acesso para mim, fossem lá e vocês falassem com o prefeito e pedissem. De repente, se vocês, homem de confiança dele, pedir para ele, ele faz, né? Então eu gostaria de pedir para vocês que fizessem essa estradinha, pedissem essa estradinha do Valdenor del Vale. Era isso, presidente. Me desculpa, ele pediu permissão, mas... Não, mas é um complemento. Um complemento. Não, então tu faz o teu pedido, então. Então, eu gostaria que fizesse nessa urbanização do vereador Márcio, como eu fiz uma vez no requerimento, que plantasse mudas frutíferas, né? Uma que ajuda urbanizando e pode ter o fruto mais longo prazo. Seria um complemento como um pedido, então. Eu quero que seja encaminhado um ofício de parabenização da casa aqui ao Café Colonial da PAI, né? Muitos de vocês estavam, estava um espetáculo, e parabenizando as pessoas que se dedicaram, né? Voluntários. Teve pessoas ali como a Janice, que eu acho que vendeu 80% dos cartões, né? E dá para ver que as pessoas se dedicam mesmo com uma causa nobre, né? Também eu quero encaminhar um ofício de parabenização ao filho do Jair Fomer, o Gabriel, e ao Luan, filho do Vanderlei dele, né? Eles ficaram campeão agora em São Ludigueiro, né? Eles são atletas do Grêmio e a cada pouco se encontram com uma faixa de campeão, né? Como o Gabriel é aqui do nosso município, então nada mais gratificante do que a gente ter alguém diferente, se fosse no Grêmio, do Inter, qualquer time mais se destacando dessa forma. Também eu quero encaminhar um pedido ao executivo pedindo porque a cada pouco o portal se encontra disponível, né? Muitas vezes a gente gostaria de procurar alguma resposta ali e ele está fechado, né? Próximo agora não tem um projeto de resolução, então. Que diz o seguinte: altera o artigo 74 da resolução número 10 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Vitória, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 74 da resolução número 10 de maio de 2011 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Vitória, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 74. As datas e horários das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores serão definidas em resolução da mesa diretora da Câmara de Vereadores, sendo as sessões públicas e realizadas preferencialmente com periodicidade quinzenal. Essa resolução entra em vigor a partir do dia 1º de setembro de 2018. Então, quem assinou esse projeto foi a mesa diretora. Vou ler, então, aqui o que diz a resolução. Senhores vereadores e vereadoras,
A premissa para a alteração do artigo 74 da Resolução número 10, que diz respeito ao regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, se refere aos dias e horário de início das sessões ordinárias, que atualmente está previsto para as primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, com início às 16 horas. E após ser entrada em vigor essa resolução, as sessões plenárias serão definidas em resolução da mesa diretora da Câmara de Vereadores para um melhor andamento dos trabalhos dessa Casa de Leis. Considera-se que se faz necessária essa alteração pretendida pela mesa diretora da Casa, visando assim uniformizar as atividades do Legislativo para as atividades de nossos cidadãos. Desta forma, senhores vereadores e vereadora, esperamos poder contar com a habitual atenção da análise e apreciação da matéria em foco, procurando sempre trabalhar em prol da comunidade local, posicionando pela aprovação unânime da matéria ora apresentada. Gabinete da Câmara Municipal de Vereadores de Vitor Greco, em 24 de julho. Quem assinou a mesa, então, quem assinou o documento foi a mesa, o presidente Adriano, eu como secretária, o vice-presidente Jacó e o Márcio Wolff, que não pode assinar. Essa aqui é outra resolução, né? São duas que tem que botar em votação, né? A 24 e a 22, né? São duas separadas, né? Ah, tá. Vai assinar, Marcos? Tá em votação? Discussão? Sim. Tá em discussão? Pode falar, Marcos. Eu tenho uma dúvida assim, ó, presidente. Aqui diz que vai ficar a cargo da mesa diretora, ok? Isso. Mas a mesa diretora é o presidente e o secretário, né? Será que não deveria existir talvez um cronograma, porque as formalidades nenhuma vai ser mais mantida, né, de deliberar, né? Então nós não vamos mais ter direito a manifestar a vontade no horário, certo? Os 9 vereadores não serão mais ouvidos, ficará no íntimo do presidente, correto? Correto. Então, eu entendo que não deveria ser assim, né? Eu acho que deveria ser ouvido os vereadores, né? Ser discutido, né? Ou se isso vai ter um cronograma, ou o que é a sua ideia. Que horário vai ser a próxima sessão, por exemplo? O que o senhor pensa a partir de setembro? Como vem da casa essa resolução, eu vou dizer que sempre, enquanto houve resolução, eu sempre procurei falar com vocês o que vocês... Claro que a minha determinação é o que eu imagino, mas sempre procurei falar com todos o que achavam. E a concordância da maioria sempre se preservou, né? Acredito que eu garanto a vocês que, da mesma forma, irei consultar os 9 vereadores, né? Para tomar uma decisão. E acredito que, estando hoje na condição de presidente, os próximos presidentes também irão fazer dessa maneira, né? Existindo um bom senso, né? O que facilita um melhor andamento no caso da casa, né? Não tendo que passar essa resolução a cada mudança. Como se criou uma novidade da sessão do interior e tudo, facilita para não ter que passar primeiro pela votação, então uma decisão mais imediata, né? Presidente, eu como secretária, colegas, eu acho que não vai ter tanta mudança assim. Vamos mudar para segunda-feira de novo e vai ficar por um bom tempo, na minha expectativa, pelo menos de vereadora, né? Eu acho que foi uma experiência boa que tivemos, né, presidente? Mas vai voltar como era antes, e ninguém aqui vai querer passar por cima de ninguém, na minha opinião pessoal, né? Não sei. Vereador Paulo? Eu faço minhas palavras do presidente, da secretária Adriana. Eu acho que vai sempre reinar o bom senso e o debate e a conversa entre os vereadores, mantendo um bom nível. Eu acho que agiliza e facilita bastante os trâmites dentro da casa. Então, eu sou plenamente favorável. Está em discussão ainda? No inciso 2º ali diz que quando for em outro recinto, né,
Esse vai ser mediante resolução de mesa aprovado pela maioria, né? Isso. Esse não muda, né? Esse não muda. Muda só. O raio aqui dentro. Então o objetivo é só, às vezes, quando tem que ajustar a sessão, não precisar esperar aquela outra para fazer a resolução, para votar, para daí tomar providência. Isso. O objetivo já é avisar e está resolvido. Isso aí. Ok. Mais alguém? Coloque então a resolução em votação. Quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aqui então, Ela tá junto. tá junto, né? Mas aqui então a gente está aprovada junto. Tá junto. Então, tá bom. Era isso. Passamos então. O projeto não tem nenhum outro. Explicações pessoais, quem? O Paulo primeiro. Vereador Paulo, o senhor tem 5 minutos. Não precisarei de 5 minutos, presidente. O que me faz tomar esse espaço nesse momento é um número elevado de pessoas que têm me procurado para se queixar da situação das estradas, mais uma vez. Parece que a gente toca sempre no mesmo assunto, a gente repete, se torna repetitivo, se torna cansativo, mas mesmo eu não tendo um contato tão próximo com as pessoas do interior, como às vezes gostaria de ter, em função da própria correria do dia a dia, do trabalho da gente, vocês, como alguns vereadores aqui que moram no interior, têm esse contato mais frequente, porque é a vida de vocês. As pessoas assim mesmo continuam me procurando, se queixando da situação das estradas, de um modo geral, em todo o município, não só lá no Faxinal, São José da Glória, como houve a polêmica maior um tempo atrás, mas também em Linha Jacuí está uma situação desesperadora. Eu estou realmente muito preocupado, porque o que está acontecendo é que as pessoas estão tendo prejuízo, sabem melhor do que eu, as empresas estão se negando a vir buscar o produto, principalmente o leite. Isso faz com que as pessoas percam renda, o produto vá fora, as empresas estão levando uma imagem muito ruim do nosso município está tendo uma imagem cada vez pior. O atual vice-prefeito, Gilmar, quando era vereador, não só quando fui prefeito, mas também eu acompanhava em algumas legislaturas anteriores e depois, e durante quando fui prefeito, batia na mesa aqui, vocês são prova, dava tapa em cima da agenda, jogava a agenda, fazia um auê, fazia um escândalo aqui para se queixar que o serviço não era feito, e hoje ele tem a caneta na mão e simplesmente mostra uma incompetência que não tem tamanho. Fazem um ou outro serviço, quando fazem mal feito, e o pior é que assim, a gente tem escutado muitos relatos, que me deixa mais preocupado também, e não é fofoca, é verdade, de pessoas que estão deixando de receber serviço porque são da oposição, porque criticam a administração, porque fazem postagens nas redes sociais. Então assim, uma flagrante perseguição, sabe? Não se busca administrar o município de uma forma homogênea, equilibrada, sabe? Só se busca fazer favor para um, favor para outro, e o principal está ficando, até conversando antes com outras pessoas, uma pessoa usou uma frase que vai levar anos e anos para recuperar o que está sendo perdido hoje. Isso também gera preocupação na gente. Na última sessão coloquei aqui, estou aqui há 30 anos e estou cada vez mais preocupado com essa situação. Nunca chegou a esse ponto, sabe? E cada vez a procura é maior, cada vez as queixas são maiores. Então assim, eu estou muito, muito preocupado, não sei o que nós poderíamos fazer, além do que nós estamos fazendo, de pedir, fazer a solicitação de serviço, de denunciar, de gritar, de vir aqui, espernear, repassar para as pessoas as informações, porque essa é uma administração calamitosa nesse aspecto. Calamitosa, é uma calamidade pública a situação que está chegando às estradas no nosso município. E isso é muito ruim, pessoal. Isso, com certeza, futuramente, essa fatura vai vir para o nosso município. Obrigado, presidente. Próximo. Ademar Jacó. 5 minutos, vereador. Bem, quero fazer algumas considerações também. Primeiro sobre a nossa praça ali, que foi o projeto em si foi acabado agora, acho que ficou aquela parte que estava
sem grande utilidade, até um aspecto enfeiável nessa praça, eu acho que visualmente ficou muito bonito, ficou bom. Eu acho que tem coisas boas também. E eu vou naquela linha de que de vez em quando eu não moro no interior, mas como eu sempre digo, de vez em quando eu faço assim, algumas incursões. E fiz isso no final de semana passado, até porque muitas vezes isso tem no interior quando o tempo quando chove, para a gente ver. Então realmente, eu agora ouvindo o vereador Godoy, que tem bastante trechos que é preocupante, né, essa dificuldade na linha Jacuí, né, o senhor citou antes os lomas ali, é um pessoal que precisam ser feitos reparos, no mínimo, né, mas principalmente talvez que, e eu acho que um pedaço de estrada que estava bem complicado, que eu andei também na região de Posse Viva, de estrada, e um trecho de estrada que estava bem complicado, pelo menos foi feito um patrulhamento ali do loteamento Cidade Alta até lá no Esturela, né, no caminho do Presidente ali, foi feito um patrulhamento ali, um pedaço de estrada. Só que, então, quando a gente vai para o interior, a gente verifica realmente, e eu acho que a gente poderia contribuir com a ideia de que se faça um planejamento, né, assim, um planejamento que o professor colocou, né, daqui a pouco se apaga o incêndio aqui, se apaga o incêndio ali, se faz um trecho aqui, se faz um trecho lá, e isso na verdade não resolve. Então mais ou menos é nesse caminho de que as estradas elas são uma preocupação constante há bastante tempo. Eu também sempre estou aqui, né, e compartilho com o pessoal então, que é do interior e reivindica. Agora mesmo a vereadora fez uma colocação de um trecho de estrada que não está sendo feito, invocou eu como um homem de confiança do prefeito poder resolver. Eu não vejo a coisa dessa forma. Acho que independente de quem vem a solicitar o serviço, né, independente de quem, como eu sempre digo, nós vereadores também temos que nos proteger no bom sentido, de que não é se proteger contra alguém que queira fazer alguma coisa errada e nós proteger, mas assim porque nós somos nove pessoas aqui, 9 vereadores que estão buscando, cada um da sua forma, da sua maneira, já vou ser repetitivo, mas cada um tem o seu jeito. Mas no final, todos nós buscamos sempre o quê? Buscamos aquilo que a população espera de nós. Que nós fomos eleitos pelo povo e eles esperam que a gente venha aqui e faça o melhor trabalho. Quando eu vou para o interior, eu ouço muito isso. Mas eu não sei muito bem o que os vereadores estão... O que é realmente o trabalho? Mas olha, a gente vai lá por contrário do que muitas vezes pensa, que o vereador não faz nada, a gente faz reuniões, a gente faz sessões, discute como essa questão agora há pouco do Código Tributário. Parece que é uma coisa fácil, mas nesse momento o que acontece? Nós todos estamos debruçados em cima de uma questão que traz dor de cabeça. Traz dor de cabeça para quem esteve lá, que está se achando injustiçado, né? Traz dor de cabeça, traz discussão. Então, de vez em quando, eu faço as visitas para o interior e elas são muito úteis, são muito importantes para o nosso trabalho, quem mora aqui na cidade. Porque quem tem mais contato no interior com as festas, com o que acontece no interior, ele tem uma troca maior com o pessoal que está no interior. Então, eu também sinto essa angústia do pessoal, e eu acho que vamos fazer isso mais vezes até. Não só de vez em quando, porque é muito rico para o trabalho da gente, porque aqui a gente busca subsídios para poder fazer o nosso trabalho da melhor forma. É isso. Valdir. 5 minutos, Valdir. Vendo todos os comentários, a gente se preocupa. Questão política, questão das estradas. Vejo, sessão passada, o vereador Irto paralisou o Irto Devado. Fez a estrada lá do seu Marco. Por que eles fizeram a estrada? Questão política. Questão política. É isso que estão trabalhando. Nós temos que se acordar por isso, gente. Essa estrada lá, eu acho que eles vão fazer. Quem fez último pela estrada lá, por isso que às vezes eu fico orgulhoso de nós, dessa organização, que o último que fez aquela estrada lá do Evanor lá, quando eu fui secretário, eu empedrei a estrada. Empedrei. Toda. Então isso me deixa gratificação. Eu fico feliz da vida quando me falam isso. Aqui, eu fiz um pedido agora esse dia, porque no Batista para dentro, né? Por que será que não fazem mais estrada? Flocharam um montão, daquela coisa mais linda.
pertinho da cidade de Jacuí, estava falando agora da cidade de Jacuí, mas só chegar com um caminhão lá, os caminhões estão na onde hoje? Estão parados, né? Mas homem, mas quando eu fui secretário, todo ano eles contratavam empresa com 3, 4 caminhões, patrola, rolo. Como é que agora não dá mais? Por quê? Agora, esse dia mesmo foi falado, o vereador Adriano falou, um escândalo já que jogaram nas minhas culpas, que eu não fazia lá. Nenhuma secretaria tem pedido de cano algum lá em Porto Alegre. Né? Então é isso, quando ele joga a culpa acima do vereador, que eles não querem que se promovam, eles abafam aquilo ali, não, tem pedido lá. Só que nós visitemos, nós, vereadores, visitemos a secretaria, não tem nenhum pedido lá para a linha de Jacuí. Mesma coisa com a moradora, a casa da Rosa, que eu falei agora esse dia aqui, que vai cair na cabeça dela, e vai cair mesmo. Agora esse dia falaram para nós fomos a Porto Alegre. Quero os primeiros dias, presidente, se tiver condições, nós ir a Porto Alegre, eu quero ver qual é a secretaria que o senhor pedir essa casa. Nós temos que começar a tirar limpo essas coisas. Começar a tirar limpo. E trazer e comprovar para eles isso é mentira, e parar de dizer que isso é mentira. Porque assim estão falando e falando, vão parar e falam, e nós ficamos quietos. Nós temos que começar a debater isso. De repente está um pouco de vergonha na cara. Porque vergonha na cara. Eu acho que isso não tem. Porque eles vêm aqui e falam uma coisa para nós vereadores, e depois falam outra coisa num papel, outra coisa. E não foi isso que nós falamos. Sendo que falaram à nossa frente. Então tem muitos atores, né? Nós temos que começar a cuidar disso. E nós temos aqui, nós trabalhamos no município, é isso que nós temos. Vamos esquecer essa questão política, que é o que leva em conta o PDT. Eu já fui do PDT. É o que eles levam em conta. É o que eles levam em conta. Não adianta dizer isso, que não, que é isso. Então eu acho que nós temos que começar a trabalhar, que nem já falei agora, tudo planejadinho para nós tentar começar a querer mudar o município. Que tem maneiras, digo que tem. Tem maneiras de mudar, porque do jeito que está indo, nós vamos ficar sem estrada. Porque numa administração só não faz agora as estradas do jeito que as estradas estão. Não faz mais. E do jeito que estão trabalhando, turno único, nesses 8 anos eu queria saber quanto, um ano inteiro eles trabalharam, assim, sem ter turno único. Só turno único. Trabalharam agora esse dia. Não sei se estou compensando hora, não sei como é que vão pagar a hora, não tem como pagar a hora, se está todo mundo hoje, não tem como pagar a hora, né? Agora esse dia eu vi trabalhando para vacinal. Parabéns para vocês, cara, esse estado deve estar mil maravilhas, porque para cá eu não vejo, estou trabalhando para cá agora. A linha Jacuí, eu posso saber que estou trabalhando para cá. Não vejo maquinário nas estradas, então deve estar lá para cima. Ou está no galpão, parado. Isso é preocupante, gente. Eu acho que nem essa semana que tinha que ter, saía de manhã às 7h30 e voltava de noite assim para casa. No mínimo a secretaria de obras. Porque nós vereadores aqui não temos aqui brincando falando de estrada, abobrinha de estrada. Eu acho que nós temos que falar uma coisa que é real. Eu acho que nós passemos na estrada e vimos. As condições estão precárias. Precárias mesmo, se o inverno está por vir ainda, né? Se não fazem agora e depois. Lá em dezembro, as da sábado só vão ter tempo de arrumar. Não vão ter tempo mais, e assim vai acumulando, quando vê, a coisa se despenca. E daí não tem mais condições, eu acho que dinheiro não é assim, tem muita coisinha que é feita e não dado valor. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas para ajudar a população, não ajudar uma meia dúzia de pessoas. Outra coisa, no posto de saúde me procuraram, tem muita fila lá, eu acho que o jeito que estou fazendo é muito bem organizado. Tem tudo, remédio que você tem que botar no computador mesmo, mas está muito demorado. Eu acho tanto que agora outras vezes gastaram dinheiro em botar, não sei, rastreador de carro, para cá e para cá, para vendo que os carros estavam. Tivesse comprado mais um computador para botar naquela sala lá, para mais um farmacêutico, já que está contratando tanta gente, mais um farmacêutico vai entregar o remédio. Para não aqueles vovozinhos que vão lá com a sacolinha lá, tem filas de lá na porta, fica 2 horas na fila para pegar um remédio. Eu acho que isso tem que terminar. Conclui, vereador. Muito obrigado, isso é isso. Na próxima falamos. Próximo, senhor presidente. Eu sou o vice-presidente, então, melhor. Qual a palavra, vereador? Vereador, o senhor falou
da estrada que foi feito lá para minha região, vocês não imaginam o escarcéu de cachorrada que deu. Que eles não conheciam, né? Mas brincadeira. Muitas vezes eu fico pensando e assistindo muitas vezes a sessão do YouTube, e até eu quero fazer um agradecimento às pessoas que nos assistem, né? É uma ideia que deu certo, né? E vou só falar um pouco ainda da estrada, e eu prefiro fazer o corpo a corpo, que é melhor as explicações. Eu tinha pedido para fazer pontos, e o patrulhamento foi geral ali, e os pontos não foram feitos de uma forma que deveria ser feito, né? Então continua o mesmo problema, ou até agravou um pouco a mais, que clocharam as pedras onde estava firme, né? Mas eu não vou entrar em detalhes e me exaltar, isso que não adianta, né? Muitas vezes a gente se preocupa em passar à população a nossa preocupação, mas é melhor a gente fazer o corpo a corpo mesmo. Parece que esse espaço a gente usa como um desabafo, né? E eu acho que muitas vezes até funciona e não, né? Eu quero hoje falar um pouco sobre a nossa ideia aqui nessa Câmara, que foi levantada uma proposta para a Câmara Mirim. Foi para isso que eu me preparei para falar hoje, né? E fiquei um pouco surpreso, porque nosso trabalho estava dando continuidade, e há pouco a vereadora Adriana me fala que esse programa já foi para a rádio, já foi iniciado e já tem uma conclusão, prazo de conclusão, né? Mas só para deixar registrado, então, a minha ideia, eu ia colocar hoje em discussão com os senhores aqui, para até ouvir, porque a ideia surgiu aqui, uma proposta para a Câmara Mirim, que era fazer a coleta do resíduo do óleo de gordura, né, para a gente dar um destino correto, né? Seria um trabalho entre Câmara, Secretaria de Educação e Meio Ambiente e a Câmara Mirim. Hoje ainda estava fazendo um levantamento da proposta da WK fornecer um funilzinho para cada aluno levar para casa para fazer a coleta, que ele coubesse no PET, né? E aí divulgar que os parceiros do nosso município, que eles seriam o Cotrijal, as empresas que gostariam de participar, né, dessa campanha. E como uma forma de gratificação ao vereador que se destacasse, eu ia até questionar com os senhores da nossa Câmara disponibilizar uma visita à Assembleia, não é? Seria uma proposta com incentivo e com sucesso. Aí de repente alguém gosta de uma ideia, já vai para a rádio e atrapalha um trabalho nosso aqui da Câmara Mirim, sem ter um diálogo. Então, né, só quando precisa de uma aprovação de um projeto que nós somos procurados, que são os interesses, né? Então, às vezes a política é desgastante por alguém querer sempre ter um interesse mais em cima de qualquer custo, né? Hoje digo que estou indignado, porque uma ideia que a gente trabalhou um bom tempo, uma insistência minha de 4 anos em fazer já essa Câmara Mirim, agora como presidente ter um sucesso e fazer um trabalho com campanhas, e a primeira que a gente faz a proposta não está indo por água abaixo, que vai ser concluída, mas não da forma que a gente apresentou, né? Então eu só queria deixar registrado isso aos senhores, né? E na próxima sessão eu procuro também levantar o assunto da nossa casa nova, que está sendo concluída, né, em partes, e já vou dar um parecer de repente para setembro a gente poder se mudar. Seria isso, André? Isso. Peço que o presidente retorne. Tem mais ninguém, né? Pessoal, nós não temos
nenhum lembrete hoje. Eu só queria falar aos senhores que quando vocês contribuírem a um requerimento, não fujam muito do assunto, né? Eu vou começar a cobrar isso, mesmo um projeto, né? Se tiver nos próximos projetos aí, também não fugir muito do assunto, que eu vou começar a cortar a palavra. E nada mais a ser tratado, então agradeço as pessoas que compõem o plenário. Convoco os vereadores para a próxima sessão plenária, no dia 15 de agosto de 2018, quarta-feira, então às 16 horas ainda, né? Caso tenha alguma convocação extraordinária, né? Encerrada a sessão.